Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de português, do ler e escrever. E hoje nós vamos falar sobre a atividade 3B, construindo esquemas gráficos, que tem como habilidade planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos dos campos artístico-literário, mantendo os elementos próprios da narrativa ficcional, narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. E também identificar o cenário, personagem central, conflito gerador, resolução, foco narrativo na leitura de textos do campo artístico-literário, contos, fábulas, crônicas, entre outros. Então, como nós sabemos, nós estamos trabalhando com os contos de assombração. Então, o que nós vamos estar observando hoje nesses contos? Como diz ali na habilidade, o narrador, os personagens, o enredo, o tempo, o espaço, mas cada um desses eu vou explicar para vocês um por um, para vocês poderem compreender mais facilmente, certo? Então vamos começar com o enredo. O que é o enredo no texto narrativo? Vocês já devem ter ouvido falar em enredo de escola de samba, que é a música que dá vida ao desfile, né? E aquela música tem um tema, mas só que o nosso enredo aqui é diferente. O que é no contexto narrativo? No contexto narrativo, enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. É um dos elementos da estrutura de um romance, de uma novela ou um conto. É o conteúdo que a narrativa se constrói. É a trama, é a sequência dos fatos. São as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar de uma história. Então, o enredo é a história em si, desde o seu começo até o seu final. O que acontece, quem são os personagens, o que acontece. E esse enredo ele tem que ter uma sequência temporal. Ela tem que seguir um tempo, ela tem que seguir uma ordem, senão ela não dá sentido ao nosso conto de assombração. O enredo apresenta diversas características. A partir do enredo, pode-se chegar ao tema. O que é o tema do nosso trabalho? O tema é o motivo central. Então, qual que é o tema que nós vamos trabalhar? Os contos de assombração. E dentro desses contos de assombração, cada um vai ter uma história, mas o tema principal são os contos de assombração. Depois do. Então, nós já vimos o enredo e o tema. Agora, nós vamos ver o conflito. O que seria o conflito que tem que ter dentro desse conto? É conflito entre os personagens criadas para obter dramaticidade ao texto. É a comunicação, é a interação da história. E essa história vai gerar algum conflito, alguma desordem dentro do texto para que depois possa ser resolvido. Depois nós temos o clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão dramática de um enredo. Isto é o momento em que o conflito atinge sua maior dramaticidade. Então, o clímax é quando numa história de mistério, de assombração, quem matou o dono da casa? Então, aquele momento é o clímax, que atinge maior dramaticidade. E o desfecho de um enredo é o momento onde os conflitos são solucionados. Quando conseguem descobrir quem matou, ou quem estava assustando, quem estava assombrando. Então, esse é o desfecho do nosso conto de mistério. Então, nós temos um tema, nós temos um conflito, nós temos um clímax e nós temos um desfecho. Só que terminou aí? Não, nós ainda temos outras coisas. Nós temos um tempo. O que é o tempo? Quando passa aquela história. O tempo é um elemento da construção da narração e pode estar presente no texto como cronológico. O que é cronológico? Tempo, horas, dias, anos, meses, ou psicológico. Você precisa saber o que o escritor tem todo o domínio sobre o tempo presente na narração. Isso faz toda a diferença para que você consiga desencadear os fatos. Quer dizer, nós temos que seguir um tempo cronológico. Eu não posso colocar em uma manhã
do domingo estava anoitecendo. Não, se eu estou falando que de manhã, eu tenho que seguir o tempo cronológico. Eu tenho que contar, fazer a minha narração em cima daquele tempo que eu estou descrevendo. Ou eu não posso colocar à noite o sol brilhava, que ele não está contextualizado. Eu não estou falando da mesma coisa. À noite a gente sabe que não tem sol, certo? E depois vem o espaço. O espaço é um elemento muito importante para a narrativa, justamente para construir o fato da história. O espaço real é onde os personagens de fato vivem na história, estão presentes nele no momento dos fatos de sua história. Então eu vou começar a minha história, eu tenho que criar um ambiente, eu tenho que criar um espaço. Ah, vai ser num parque, vai ser numa casa, vai ser numa estrada, vai ser num clube, então eu tenho que ter aquele espaço definido. E dentro desse espaço, eu tenho que ter as características desse local. Ah, no parque, então o que esse parque tinha? Ele tinha árvores, ele tinha uma lagoa, ele tinha uma pista de caminhada, uma casa, os quartos eram grandes, tinha uma escadaria. Então sempre eu tenho que buscar essa descrição para o ambiente, para o espaço onde a minha história está ocorrendo. Então, produzir uma narração não é apenas escrever. Não, eu tenho que escrever, mas eu tenho que saber o que eu estou escrevendo. Eu tenho que ter, os fatos têm que seguir uma linha. Eu não posso começar de uma maneira, passar para outra, voltar para a primeira. Não, eu sempre tenho que ter uma sequência naquilo que eu escrevo. Aqui nós vamos ver um esquema para mim produzir um texto. Então, sempre que eu vou produzir um texto, eu tenho que pensar que ele tem que seguir algumas regras. Então, eu vou começar por onde? Pelo título. Como que o meu livro vai chamar? Como o meu texto, minha narrativa vai se chamar? Ela tem que ter um nome. Então, esse nome tem que estar ligado à história que eu vou contar. Eu já contei para vocês duas histórias, Entrando no Quarto Mal Assombrado e A Velha de um Olho Só. Então, a primeira história, o primeiro conto, Entrando no Quarto Mal Assombrado, o que acontece? O André, ele vai entrar naquele quarto, então o nome está ligado à ação que existe no texto. A Velha de um Olho Só também vai falar sobre uma velha que ficou presa naquele quarto e lá ela realizava algumas coisas. E ela tinha um olho só, então eu não poderia colocar a velha de 2 olhos se ela não tinha 2 olhos. Eu tenho que observar o quê? As características do meu personagem. Então, eu tenho a primeira coisa que pensar no título do meu texto. Como que eu já pensei no meu texto? Quem vão ser os personagens desse texto? Aqui, no caso, eu só tenho 2. Se a gente pegar a Velha de um Olho Só, eu tenho 2 personagens. 3, que tem o gato, mas nós colocamos 2. O personagem 1 e o personagem 2, que seria a velha. Lá no outro slide, a gente consegue observar melhor. Então, aqui eu tenho título, A Velha de um Olho Só. É o título da minha história. Quem que é a primeira personagem? A velha. Poderia ter colocado o André? Poderia, mas eu coloquei a velha. Isso não importa, tá? Lembrando que a gente começa sempre pelo personagem principal. No caso aqui, a velha. Então, a velha... Por que a velha é o personagem principal? Porque é o nome dela que está no título, ó. Então, ela é o personagem principal da história. Então, o primeiro personagem, a velha. E o segundo, o André. Quais são as características desse personagem? Então, eu já coloquei um aqui para ajudar vocês. Ó, a primeira característica da personagem, fala lá no texto, ela tinha 2 metros de altura. Então, isso é uma característica. Quais outras 2 características que eu posso perceber lá no meu conto, que eu posso encontrar no meu conto? Depois o personagem 2, o André. Uma característica do André, ele estava assustado. Só que eu tenho outras características também dele. Aí eu vou lá. Então, isso daqui depois vocês vão fazer no caderno de vocês, certo? Qual que é o enredo da história? O que é enredo mesmo que eu falei lá no outro slide?
é a história em si. O que essa história vai contar? Né? Então, qual que é o enredo da história? Ela vai falar sobre o quê? Então, vocês vão completar aí. A situação inicial. Como que se inicia a situação dessa história? Nós estamos falando da velha de um olho só. Como que se inicia esse texto? Essa situação inicial? O André entra no quarto e depois que o André entra no quarto, o que ele encontra? Depois nós temos um conflito. O conflito é o quê? O momento em que o André encontra a velha de um olho só. Ali vai começar uma dramatização, vai começar a parte de suspense, do medo, porque não é um conto de assombração, então ela tem que passar medo. Então ali está o conflito. E o clímax? Clímax é aquele momento onde aparece o mistério da história. Qual que é o mistério da história? O que a velha fazia com as crianças que ela pegava? O que ela fazia? O que ela queria fazer com o André? Então, esse é o clímax da história. E o desfecho? Como que termina essa história? Como que isso é resolvido? O que o gato fez para que terminasse, para que o André pudesse escapar de lá? Então, esse é o desfecho da nossa história. O tempo. Qual que é o tempo que se passa? Qual o horário que se passa? Qual o dia que se passa? E o espaço? Aonde acontece essa história? Acontece numa casa, num parque, num rio, numa represa? Aonde acontece essa história? Certo? Então, no caderno de vocês, vocês vão estar copiando, eu vou estar mandando a foto depois dessa parte, e vocês vão estar montando um esquema com esse daqui, com esse título. Então, essas partes aqui, essa e essa, vocês vão copiar dessa maneira. Agora aqui não, aqui vocês não vão escrever enredo, pode escrever aqui em cima, situação inicial, conflito. Aqui vocês vão colocar qual que é o enredo da história, qual que é a situação inicial, qual que é o conflito, qual que é o clímax, qual que é o desfecho, qual que é o tempo e qual que é o espaço. Se vocês quiserem, vocês podem estar voltando no vídeo para lembrar cada um e procurando dentro do texto aonde encontrar essas respostas. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Vamos assistir o vídeo com muita atenção, vamos fazer as atividades, que depois nós vamos estar fazendo a devolutiva com as respostas, certo? Beijo, até a próxima aula.